Vamos a mais um vídeo prático, pessoal. Vamos descobrir quantas horas um banco de baterias LiFePO4 206 Ah mantém um ar-condicionado splitter, não é inverter, comum, ligado. Nós temos aqui um banco, como eu disse, 206 Ah, uma BMS JK Smart de 200 amperes, nós temos um inversor onda senoidal pura, saída 220 volts, entrada 12 volts, de 2.000 watts nominal, 4.000 watts pico, e nós temos aqui um ar-condicionado tipo split, não é inverter, é motor comum, é já antiguinho, e é de 7.500 BTUs ou é 7.000 BTUs. A gente vai conferir a potência dele aqui no selinho, mas se eu salvo engano, são 750 watts-hora de consumo desse ar-condicionado. E aí a gente vai mostrar para vocês a autonomia de um ar-condicionado desse num banco de baterias no sistema off-grid solar comum. Vamos aí na prática e também quero mostrar para vocês o pico de partida aqui saindo da bateria quando o ar-condicionado ele der partida aí no compressor. Vamos verificar esse pico de partida descer e também vamos verificar o pico de partida de corrente alternada aqui na saída do inversor, tanto na entrada, aqui da saída do banco de baterias para a entrada do inversor, quanto na saída do inversor. E também vamos mostrar os cálculos dessa autonomia aí para você configurar um ar-condicionado no seu sistema off-grid. E lembrando que nesse tipo de teste a gente está fazendo só com a bateria, só com autonomia, sem a recarga, sem o sistema de placas, controlador carregando. Seria só utilizando a bateria carregada, como se já tivesse aí à noite, com a bateria 100% carregada e você não tivesse mais produção solar, onde você entraria na autonomia do seu sistema. Vamos conferir aqui alguns dados desse ar-condicionado. O fabricante diz que o consumo dele é de mais ou menos 728 watts-hora. Vou mostrar a foto aí, que talvez fique melhor. Vou tentar filmar, mas daqui dá para ver. 728 watts-hora e um consumo de 3,7 amperes em saída AC do inversor, 3,7 amperes no 220 volts. Vamos conferir aqui agora na prática se é tudo isso e a autonomia. Vamos só dar uma conferência aí no nosso sistema. BMS ativada, baterias 12,7 volts, consumo em vazio 0,8 amperes, já temos 230 volts na saída. Colocamos aqui na saída do inversor um watímetro de precisão, o disjuntor está desligado, e do watímetro vai nessa tomada que está ligada aqui no ar-condicionado. Vamos aí primeiro dar uma ligada. Deixa eu pegar o controle do ar-condicionado. Já coloquei aqui os alicates amperímetro, pessoal, aqui na entrada DC do inversor e aqui na saída AC do ar-condicionado. Vamos ligar primeiro o ar-condicionado aqui na energia. Já entrou em modo standby, já começou a piscar aqui. E nós temos aqui 4 watts em standby. Standby pequenininho. Vamos agora verificar aqui o ar-condicionado. Vamos tentar ligar aqui. Ligamos o ar-condicionado. Já entrou aí num consumo de 587 watts. Vamos ver aqui o pico de partida. 118 amperezinhos aqui do banco de baterias. Essa foi a corrente de pico. A corrente nominal agora 47 amperes, veja, tá baixando aí 589, 590 watts. Corrente contínua 552, corrente alternada. Tá aqui ajustado em 25 graus, vou baixar aqui, ó, 24. Já funcionando aqui, compressor ligado. Vamos dar uma conferida no pico de partida corrente alternada. A alternada 8,63 amperes. Aí multiplica aí os 220 volts
que ele está saindo aqui, ó, 231 volts, vezes 8,63, e você vai obter a potência de pico da partida desse ar-condicionado. No manual ele diz que, na foto aí, vou deixar para vocês, o consumo seria em média 728 watts. Aqui está dando, por enquanto, 619. Vamos olhar no de precisão. 630, 629, bem próximo aí do watímetro do inversor, ou seja, está bem calibradinho aqui. Está dando praticamente aí o que está dando ali no inversor, aumentando. Corrente contínua instantânea aí baixando 54,3 amperes hora. O pico 118 amperes, aí você multiplica a tensão do banco, que agora está 12,4, vezes 118 amperes, e vai estar aí a potência de pico DC comparada com a AC que a gente mostrou. Bom, tirando isso, pessoal, agora vamos para a autonomia. O que é que a gente precisa aqui para calcular a autonomia de um pack de baterias aí, um pacote de baterias, uma bateria formada de 4 células, LiFePO4 206 amperes, para alimentar esse ar-condicionado aí por quantas horas? Vamos para os cálculos. Rapidinho antes dos cálculos, pessoal, só mostrando aqui que a tendência chegando próximo ao anunciado 728 watts. Após alguns minutinhos aí, 1 minuto ligado, ele vai estabilizar ali próximo que o fabricante diz, dos 728 watts hora. Já está chegando nisso, já até chegou. Só para deixar registrado. Agora vamos a alguns cálculos. Vejam, pessoal. Agora, chegando aí a próximos 800 watts, 770, 69, numa temperatura aqui de 24 graus, o compressor funcionando, drenando 67 amperes aqui em 12,3 volts. Essa é a tensão aqui que cai quando você consome muita corrente, mas a tensão aqui na saída das células é maior. E o consumo instantâneo aí em 220 volts, 3,45 amperes. 231 volts, tá aqui, 775 watts, 770. Vamos lá. Cálculo simples sobre a autonomia desse sistema aqui. Um banco de baterias, 206 amperes hora. Quantos watts hora de autonomia tem esse pack? Multiplica aí os 206 amperes hora pela tensão nominal do banco de baterias, que dá 12,8 volts, o que daria 2.636,8 watts hora. Só que nesse tipo de bateria a gente pode consumir 80%, para que dure muito, para que passe aí dos 12, 15 anos de utilização, a gente pode utilizar 80%. Se a gente utilizar 100%, a gente vai diminuir o tempo de vida útil dessa bateria, mas pode também descarregar 100%, mas aí você vai perder durabilidade do banco de baterias. Como é 80%, então 80% desses 2.636,8 watts hora, a gente teria 2.109,4 watts hora. E aí fica fácil. Qual o consumo do aparelho determinado pelo fabricante? 728 watts hora. Agora está dando mais um pouquinho, mas daqui a pouco ele pode diminuir. Vai depender da temperatura. O meu sistema aqui não está correto, porque não está tendo uma ventilação correta. Quando ele aquece demais a unidade, ele tem um consumo maior. Se ele tivesse ali ventilando normalmente, ele ia ter um consumo menor para poder mandar esse frio ali pela a unidade que fica interna. Então, calculando aí em cima dos 728 watts hora declarado aí pelo fabricante, nesse tipo de equipamento, que não é inverter, que não tem aquela economia. No inverter você vai ter uma autonomia muito maior. A gente vai ter aí esses 2.109,4 watts hora dividido por 728 watts hora de consumo do aparelho. Então a gente vai ter mais ou menos aí 2,98 horas, 2,9 vai dar arredondado aí 3 horas de autonomia utilizando os 80% desse banco de baterias. Se a gente utilizasse o 100% da bateria e os 2.636,8 watts hora, nós teríamos aí aproximado 3,6 horas.
de autonomia, isso sem produção solar, sem nada. Agora imagine um controlador de carga aqui de 60 amperes, duas placas de 550, mandando aí os 60 amperes. Você praticamente teria, ou dois controladores, um de 60 e um de 40, recebendo aí 70, 80 amperes. Você teria o seu sistema durante o dia alimentado praticamente pelos controladores e pelas placas solares. E aí de noite, quando acabar a produção solar, você teria mais 3,6 horas com um banco de baterias desse. Aí quer aumentar a autonomia, aumenta o banco de baterias. E aí, pessoal, com esse cálculo a gente teria a autonomia de um sistema de energia solar off-grid sem a produção solar. Lembrando, como eu disse, se os controladores e as plaquinhas estivessem ligadas, o sistema estaria sendo aí retroalimentado pelas placas solares e não estaria puxando do banco de baterias só em caso de sombreamento. E aí durante o dia, você usaria o dia todo e à noite mais quase 4 horas ou 3 horas, dependendo aí do percentual de descarga que você vai fazer do seu banco de baterias. E aí gelando aqui com 24 graus. Só conferindo aqui com o termômetrozinho na saída, ele vai dar bem abaixo, né, pessoal? Porque saiu ar bem frio aqui, quase 5, 6 graus. E a tendência é ele estabilizar o ambiente quando chegasse em 24. Mas gelando bem aqui, esse azinho de mais de 12 anos da gente. Pois é, pessoal, vocês viram aí como é simples calcular a autonomia de um banco de baterias no sistema off-grid. Você pegou aí o consumo em watts-hora do seu aparelho, dividiu pela capacidade do seu banco de baterias e não tem conversa. Você vai ter exatamente quantas horas de autonomia do seu sistema. Quanto menor o consumo, maior a autonomia. Quanto maior o consumo, menor a autonomia. Quer aumentar a autonomia? Aumente o banco de baterias. Gostou do vídeo aí do canal? Taca o like, taca o like. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho. Cadê o sininho? Chega. Ativar o sininho para participar do salve, do sorteio do canal. Olha, tem essa estação aqui em janeiro e mais 3, vão ser 4 sorteios. Essa em janeiro, depois mais 3 aqui na caixinha, as estações de energia solar portátil. Como é que faz para participar do sorteio? Inscrito no canal, se torna membro, vai lá nos posters do sorteio, escolhe sua centena e só aguardar. O amigo Misael recebeu agora recentemente um EB3A e uma PV120. Mas voltando aqui para o vídeo, vocês viram aí como é violento o pico de partida de um ar-condicionado com motor, sem ser tecnologia inverter. Vejam, um motor consumindo aí 728 watts-hora, chegou a mais de 1.900 watts de pico, quase 3 vezes o valor do seu consumo nominal. Por isso que é bom ter um inversor bem calculadinho. Esse inversor aí é muito top, o link dele está na descrição do vídeo. É um 2.000 watts nominal e 4.000 picos. Só a potência nominal dele já cobre aí esse pico de partida do ar-condicionado. E aí você tem ele muito bem dimensionado para utilizar no off-grid residencial, no motorhome, muito top. Vira aí também o pico de partida na saída da bateria, por isso que é importante aí os supercapacitores. Deixa eu ver se tem um pack aqui solto desse supercapacitor, tem aqui, principalmente no sistema 12 volts, um pack desse aqui, ele reduz aí o pico vindo do banco de baterias. E como ele vai estar carregado, essa parte do pico ele vai absorver aí uma boa parte dessa puxada de corrente na hora do pico de partida. Então já tem vídeos aqui no canal ensinando como montar esse pack, o teste na prática com e sem ele. E aí nessas horas que você vê como tudo isso é importante. Por isso eu digo, não esquece de visitar as videoaulas gratuitas aqui do canal. Não vendemos cursinho, conhecimento gratuito para todos os amigos do canal. E aproveitando aqui para finalizar o vídeo, depois a gente fala mais, um Feliz Natal a todos os amigos aí inscritos no canal, a todos os membros do canal. Vou tentar fazer um videozinho, uma live aí para os amigos membros do canal até o finalzinho do ano. A correria tá grande, todo mundo sabe, fecha todo mundo correndo, mas vamos tentar. Grande abraço.